Vamos saber o que a Bíblia diz sobre algum assunto. Gostamos de receber e-mails que transformam pensamentos abstratos em questões concretas. Hoje, temos uma pergunta intrigante do nosso ouvinte, Roberto, sobre a importância da popularidade e da simpatia em nosso testemunho do Evangelho. O e-mail dele diz: Pastor John, estou errado se as pessoas ao meu redor não gostam de mim? Ser rejeitado me torna um mau representante de Cristo? Não podemos agradar as pessoas o tempo todo. Até que ponto a nossa busca por ser aceito compromete a nossa fidelidade a Deus? Acho que o que pode ser útil em resposta à pergunta do Roberto é ilustrar como ele poderia responder essa pergunta com base nas Escrituras. Espero, ao fazê-lo desta forma, que muitas perguntas como essa possam ser respondidas no sentido de que as pessoas percebam que tudo o que John Piper faz para se preparar para estas respostas aqui nesse podcast de 10 minutos é abrir a Bíblia, encontrar textos que se aproximam do assunto, pensar sobre eles e depois falar sobre o tema. Francamente, penso que a maioria das pessoas que ouvem esse podcast poderia também buscar respostas na Bíblia e quero encorajar vocês a fazer isso. Então, estou encorajando você. Você poderia ter seu próprio tempo de reflexão e respostas bíblicas. Quero incentivar você que me ouve a fazer isso. Como perguntar as Escrituras? A primeira coisa que fiz foi digitar a palavra agradar, porque estamos falando sobre quando é certo agradar as pessoas e quando não é certo agradar as pessoas. Então, digitei a palavra agradar em meu software de estudo bíblico. Eu disse para encontrar todos os lugares onde agradar é usado pelo apóstolo Paulo, porque sabia que há um monte de lugares onde Paulo trata deste assunto. Às vezes agradando as pessoas e às vezes não agradando as pessoas. Nessa pesquisa, surgiram vários usos do termo agradar, nem todos relevantes. Selecionei os 5 que eram relevantes, isolei-os e comecei a lê-los. E, enquanto lia, circulei, sublinhei e destaquei palavras que pareciam relevantes para responder à pergunta. Agora, quando é certo agradar as pessoas? Quando é errado agradar as pessoas? Paulo está me avisando nesses versículos sobre quando ele faz isso e quando não faz? Presumo que Paulo não esteja se contradizendo. Então, eis o que vou fazer. Vou ler esses 5 versículos para você e mostrar o que vi. Porque acho que se você pudesse ver por si mesmo, não teria que escrever um e-mail para mim. Nosso objetivo é capacitar as pessoas para irem à Bíblia e encontrarem Deus, ajudá-las a não dependerem de mim. Gálatas 1:10. Em Gálatas capítulo 1, no versículo 10, Paulo diz algumas coisas incrivelmente duras sobre aqueles que estão pregando um evangelho diferente. Ele diz: assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema, condenado. Gálatas 1:9. Agora, essas palavras não são agradáveis para os falsos mestres. Paulo deveria se preocupar com isso? Ele acabou de desagradar alguém. Meu palpite é que muitos leitores contemporâneos também não gostariam de suas palavras. Então ele diz em Gálatas capítulo 1, verso 10: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. O mínimo que podemos concluir destas palavras é que, às vezes, quando o evangelho está sendo corrompido, ser um servo fiel de Cristo exigirá palavras duras. Não devemos deixar que isso nos atrapalhe. Para algumas pessoas, essas palavras são desagradáveis. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 4 ao 6. O segundo texto seria 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do 4 ao 6. Aqui está o que Paulo diz. Visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar ele o evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando a glória de homens, nem de vós, nem de outros. Isso me parece muito útil, porque Paulo menciona 3 coisas, pelo menos, que ele tenta evitar quando se trata de agradar outras pessoas na maneira como fala.
Ele está evitando a bajulação, evitando dar um pretexto para a ganância e evitando tentar receber glória das pessoas. Em outras palavras, Paulo se opôs a tentar agradar as pessoas, bajulando-as, na esperança de ganhar dinheiro ou receber elogios e glória. A questão principal em 1 Tessalonicenses capítulo 2 não é se alguém gosta ou não do que você diz. A questão é, você está servindo a si mesmo ou servindo aos outros? Você está manipulando o relacionamento para tentar dizer o que eles querem ouvir, porque você quer dinheiro, ou quer glória, ou quer algo que eles não esperam que você queira, dado o que você está dizendo. Colossenses capítulo 3, verso 22. Aqui está o terceiro texto, Colossenses capítulo 3, verso 22, que diz: Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Parece-me que o que Paulo quer dizer com servindo sob vigilância é que o objetivo de alguém que fala ou serve apenas com isso em mente não está pensando com a profundidade devida, só pensa naquilo que os olhos alcançam. Então, é por isso que Paulo constata isso com singeleza de coração e temendo ao Senhor. Em outras palavras, agradar alguém pode ser bom se for um ato sincero e que não comprometa seu temor ao Senhor. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31 ao 33 e Romanos capítulo 15, do verso 1 ao 2. Rapidamente, as duas passagens que nos dizem que Paulo tenta agradar as pessoas são 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 ao 33 e Romanos capítulo 15, versículo 2, que são assim: Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Quando Paulo está tentando agradar aos outros, ele diz 5 coisas que tornam isso bom. Primeira coisa, não estou buscando o benefício próprio. Segunda coisa, estou procurando ajudar outros. A terceira coisa é, estou tentando trazê-los para a salvação. A quarta coisa é, estou buscando o bem deles. E a quinta, procuro edificá-los, isto é, na fé e na santidade. Vamos, então, à resposta. Em resumo, acho que a resposta à pergunta de Roberto sobre quando é certo e quando é errado agradar as pessoas seria mais ou menos assim. Mais uma vez, tudo o que estou fazendo agora é tentar resumir. Vou tentar resumir o que vimos nesses versículos. Se você não é motivado pela bajulação e se você não é motivado por tentar manipular as pessoas para conseguir dinheiro, glória ou elogios para si mesmo, e se você não está falando ou agindo com falsidade, mas no temor de Deus, e se você está buscando o que for bom às pessoas, o bem delas, a salvação delas e a edificação delas, se todas essas coisas caracterizam seu comportamento e a sua fala, então sim, procure agradar as pessoas. Seu esforço para agradá-las será protegido do pecado e será usado para a justiça e para a glória de Deus. Esse então foi um episódio do podcast John Piper Responde. Se você gostou dessa mensagem, se inscreva em nosso canal, deixe nos comentários a sua opinião. Deus abençoe a todos.